Agora, o assunto principal do dia, além do dólar, além de chuva, além de boi, essas coisas todas, nós estamos assim impactados pela loucura do governador de São Paulo, João Dória, que não está só querendo restringir a circulação das pessoas, ele vai decidir isso ainda hoje, não é? O Covid, vacina. Essa insistência com a vacina chinesa que levanta muitas lebres, deixa a gente assim impactado, né? Fala, mas que insistência, que teimosia. Agora, isso tudo, enquanto ele fazia essa festa, né? Passou pela Assembleia Legislativa de São Paulo um aumento de 4,14% de ICMS que incide sobre a cesta básica, incide, portanto, na comida dos pobres. Ponto. Não bastasse isso, ele também elevou a carga tributária para o trânsito interestadual de produtos, quer dizer, aqueles produtos que são isentos pela Lei Candir, porque são produtos de exportação, entra em São Paulo, pimba! O João Dória toma uma parte para ele, faz com que os estados recolham o ICMS para ele e mande para São Paulo. Olha, que doideira! Não bastasse isso, olha o aumento dos impostos gerais que ele está aplicando aqui em São Paulo. Assim, tem pedágio também subindo. Mas veja essa tabela. Veja essa tabela no ar, daqui a pouco o Renato vai comentar. Então, assim, ó, olha a tabela. Ó. Alta de 13,6% na energia elétrica rural, carnes alta de 8,9%, leite 8,4%, medicamentos contra câncer, contra AIDS 14%, 13% em cima de lâmpadas, é um louco. Deixa eu ver a outra tela. Olha aqui, ó. Lâmpadas 13%, tratores 4%, gás 0,7%, não, 1,5%, que é o GLP. Calçado 7,3%, escovas de dente 1,8%. Agora sim, de olho em Brasília com Renato Dias. Coloquei esse assunto econômico no bloco da política, porque demonstra que imagine se o Dória fosse presidente da República, que desastre! Mas ele está fazendo isso, João, primeiro, boa tarde a todos, né? Justamente mirando a presidência, né? Vamos pensar o seguinte, o Dória, quanto maior o caos, quanto maior o problema econômico, isso acaba sendo jogado para a conta do presidente, né? Para dizer que não soube lidar com o problema, e ele pode surgir como uma alternativa em 2022. Lembra aquilo que a gente falava, a economia a gente vê depois? Olha aí, ó. O Dória está vendo a economia agora, jogando a conta para as pessoas, para os pagadores de impostos, em cima dessa política dele de fecha tudo, né, João? E acabou de sair algumas novidades aqui em relação aí a novas medidas que o João Dória está tomando. Então ele vai mandar fechar os bares, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acabou de sair, os bares vão ter que fechar às 20 horas, os restaurantes às 22, mas só pode tomar bebida alcoólica até às 8 da noite, até às 20 horas. Porque a gente sabe que se tomar uma cervejinha às 8h10, o vírus fica mais perigoso. Sim, é verdade, você tem toda a razão. Porque fica combinado assim com o vírus, ó, até às 8 você não ataca, 8h10 você pega o cara, né? Meu Deus do céu, que tempos malucos que nós estamos vendo. Eu não estou acreditando que a gente está vivenciando esse tipo de situação. Agora, só quero voltar para fechar a questão dos impostos, porque tem muita gente achando que é problema dos paulistas, somos nós os prejudicados. Não, é de todo o Brasil, porque o que ele está fazendo com esse negócio de ICMS sobre o trânsito, isso é efeito cascata. E mau exemplo, ou seja, um bom exemplo para quem está precisando de dinheiro, que são os outros secretários de finanças dos outros estados. Então, os governadores estão olhando se passar essa proposta do Dória, eles também vão atrás. Olha o efeito cascata aí, olha o mau exemplo. Né, Renato? Um péssimo exemplo, João. E o pior é a cara de pau, porque ele fala que não houve aumento, né? Ele nega isso com a maior naturalidade. Ele diz que houve aí uma reforma tributária, né? A gente está vendo qual foi a reforma, ficou tudo mais caro. Bom. Então, realmente o oportunismo aí, e eu não sei como ele consegue ter coragem de dizer essas coisas quando a gente tem os números, né? Não dá para mentir diante de uma tabela como essa, João. E o Dória, que está envolvido muito na famosa guerra da vacina, né? Ele com a intenção aí de colocar a vacina desenvolvida com os chineses, né? A Coronavac. Existe toda essa discussão, ainda não foi aprovada pela Anvisa, né? Então ele quer colocar, já até colocou data para fazer a vacinação obrigatória, na visão dele, sem autorização da Anvisa. E como eu já havia adiantado
numa conversa anterior com você, João, isso muito provavelmente vai acabar no STF. A gente tem até uma notícia aí que saiu no Globo. STF pode obrigar o governo a fornecer vacina mesmo sem o selo da Anvisa. Então, como tudo no Brasil, eu não sei por que a gente elege governador, presidente, o legislativo também. No final das contas, quem manda são os 11 togados lá do Supremo Tribunal Federal, João. Então, quer dizer, está estabelecido então que o vírus só pode atacar depois das 8. Você está no bar até as 8, tudo bem, né? Com distância e tal. Aliás, o pessoal que exige que você... O Bolsonaro foi pressionado a comer com máscara, né? Quer dizer, tem que botar em cima da máscara. Eu não estou entendendo nada. Reclamaram que ele comeu um cachorro-quente sem máscara, né? Ele vai fazer um buraco, então, para poder fazer a mordida. Meu Deus do céu. Olha aqui, ô Renato... Vamos deixar um alerta, a gente não está pegando no pé do Dória por questões partidárias, não é nada disso. Mas tem os socialistas que acham que nós estamos perseguindo o Dória e tal. Vamos mostrar então o que está acontecendo lá na China, em Cuba e na Argentina. Na China, uma jornalista hoje da Bloomberg foi presa hoje de manhã na China, né? Ninguém esclareceu por quê, mas ela foi detida. Em Cuba nós tivemos manifestações, né, Renato, dos artistas que acharam que vamos estender aqui as liberdades em Cuba, estão presos em suas casas. E na Argentina, o que está acontecendo, Renato? Na Argentina, o governo tinha tomado uma decisão genial, né, entre aspas, que foi a proibição de demissões, né? E qual é a manchete que traz a revista Exame, que é uma revista também bem de viés de esquerda, né? Proibição de demissões na Argentina agrava a crise de emprego. É óbvio, se você não pode demitir, você jamais vai contratar ninguém também, né? Se essas soluções dessem certo, João, como mágica, era muito fácil, é só você falar que não pode demitir, que o salário tem que ser de 10 mil reais para todo mundo, e aí, magicamente, todo mundo ia ficar rico e empregado. Não é assim que a coisa funciona na prática, então era muito previsível que isso ia acontecer, e está aí o resultado. Então, a Argentina, crise agravada com essa proibição de demissões. Em Cuba, eles bloquearam as redes sociais e colocou os ativistas em prisão domiciliar. Então, todo mundo fala que Cuba é uma maravilha. Outro dia a gente viu aí um vídeo até do Boulos lá em Cuba falando que estava adorando, que era muito bom, mas ele passa uns diazinhos e volta, né? Aqui é a notícia do que acontece com quem mora lá e ousa discordar do governo. E, para terminar, João, a Venezuela. Não podemos deixar de falar da Venezuela. Houve eleições do Legislativo lá na Venezuela. E olha só que coisa, 91% dos assentos do parlamento foram conquistados pelo chavismo. A oposição está reclamando, dizendo que houve fraude. Eu até achei estranho não ter sido 100%, né? Porque o pessoal lá realmente controla tudo nessas eleições. E, para não deixar passar também, o PT, no seu site oficial, fez uma homenagem, deu os parabéns para as eleições na Venezuela. Então, a gente tem uma imagem aí do site do PT dizendo o seguinte: eleições na Venezuela. O povo impõe derrota ao bloqueio imperialista. Então, o problema da Venezuela é o bloqueio imperialista. Ora, eles reclamam do capitalismo e, na hora de explicar a crise, eles põem a culpa na falta de capitalismo. Ou seja, se o problema é o bloqueio, é porque falta você ter liberdade para trocar produtos e fazer comércio com outros países. Então, o PT, no seu site, coloca todo o apoio ao povo venezuelano na luta contra o imperialismo, contra o bloqueio e as ameaças militares em defesa da soberania da Venezuela e da América Latina, afirmaram em nota Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e Romênio Pereira, o secretário das Relações Internacionais. Quer dizer, 91% dos assentos foram ocupados pelos chavistas, porque a oposição não foi dar quórum, ninguém foi votar, só 36% da população foi votar da Venezuela, obrigado, senão ele não pegava a tarjeta de alimentos, né? Portanto, é muita liberdade, né? O Boulos podia ir para lá, né? Achar que lá que é bom, né? E fica por lá. Aliás, o Lula vai para Cuba, vai dar um depoimento para o Oliver Stone, fazer um H, só que ele volta, né? Por que não fica? Não tem passagem só de ida, né? Eles deveriam ficar lá. Tá bom. Ô, João, uma outra questão em relação aí a essa atuação do STF em relação às vacinas, né? Quem poderia imaginar, né? A OAB foi ao Supremo para poder comprar as vacinas que tenham já o registro no exterior. Ou seja, todo aquele papo de ciência, vamos ouvir aí a questão
do que dizem as autoridades, né? Ciência, ciência, ciência. Agora, eles querem comprar tudo de forma atropelada. A gente já viu governadores reclamando disso, né? Tanto o Caiado quanto o Romeu Zema, de Minas Gerais, ele também reclamou desse atropelo do Dória, que quer assumir o protagonismo, o heroísmo em relação à vacina. E agora a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que sempre está do lado errado, é impressionante. Às vezes, João, quando eu tenho dúvidas sobre um assunto, eu espero a OAB se posicionar. O que ela falou, eu já sei que o contrário é o correto, porque é impressionante. Agora, eles também foram ao STF para poder fazer essa compra da vacina sem a autorização da Anvisa, João. Tá certo. Renato, nosso tempo já se estourou, muito legal. Tá aqui, eu estou confirmando. O governo de São Paulo reduz horários de bares, restringe bebida alcoólica, amplia período de funcionamento do comércio. Enfim, está escrito aqui, né? A gente está deduzindo de que o vírus ataca depois das 8. Até as 8, tudo bem, mas depois ele cai. Que absurdo, que tempos duros. Exatamente, e só se estiver tomando cerveja. Tá bom, Renato? Obrigado. Bom final de semana. Não vai tomar cerveja. Abraço. Não tome cerveja então, senão o vírus te pega. Que absurdo.